Olá, alunos! Bem-vindos ao segundo módulo das nossas aulas de Filosofia da Ciência. Agora eu vou falar para vocês de um autor muito importante que é o Karl Popper. Um autor que viveu a maior parte do século XX. Ele nasceu em 1902 e morreu em 1994. Era um austríaco que desenvolveu a carreira dele primeiro na Áustria, depois na Nova Zelândia e finalmente em Londres, na Inglaterra, na London School of Economics. E o Karl Popper é o autor daquele que é talvez o livro mais influente do século XX em filosofia da ciência, ou pelo menos um dos bons candidatos. Esse livro se chama A Lógica da Pesquisa Científica e foi publicado em 1934. E esse livro mudou o modo como as pessoas pensavam sobre a prática da ciência no século XX. Por quê? Porque ele apresentou algumas ideias bastante revolucionárias e bastante radicais. Na visão ingênua da ciência, a gente considera que a ciência se faz através da observação repetida do mundo. A gente olha várias coisas acontecerem e depois de olhar isso acontecer várias vezes, formula leis gerais que tentam justamente exprimir aquilo que acontece no mundo. Esse processo chama-se, é um termo da filosofia, indução. O exemplo clássico de indução, um exemplo clássico de indução pelo menos, seria o seguinte. Imaginem que eu vou olhar cisnes. Vou no laguinho, vejo um cisne e digo, o cisne é branco. Saio, vou no zoológico, vejo outro cisne e digo, o cisne é branco. Eu saio do Brasil, viajo para Holanda, viajo para Bolívia e sempre que eu encontro cisnes, eu vejo que os cisnes são brancos. Depois de um certo tempo, eu me convenço de que os cisnes são todos brancos e formulo isso na forma de uma lei. A lei que diz, todos os cisnes são brancos. Bom, isso é o processo de indução. Observo casos particulares e formulo uma lei geral. E a gente acha que a ciência funciona mais ou menos desse jeito. Eu olho corpos caírem, um corpo cai, outro corpo cai e digo, todos os corpos na Terra, sem sustentação, caem. Bom, só que o Popper vai dizer que isso é um erro e que a ciência não se faz assim. Ao contrário, para ele, aquilo que caracteriza a ciência não é o fato de que a gente comprova uma lei através da observação repetida de casos. Ao contrário, o que faz a ciência é justamente o fato de que a gente pode, através de uma única observação, provar que uma teoria científica inteira ou que uma lei natural está totalmente errada. Vamos pegar o caso dos cisnes. Imaginem que eu fiz milhares de observações. Observei cisnes na chuva, no sol, na Austrália, no Brasil e assim por diante. E concluí que todos os cisnes são brancos. Bom, aí um dia eu resolvo viajar para o Japão. E lá, no Japão, em um parque, eu vejo um bicho que se parece muito com um cisne e que é preto. Bom, o fato é que no Japão existem cisnes que são pretos, que são negros. E aí, o que isso faz com a minha teoria de que os cisnes são brancos? Minha teoria não pode mais ser simplesmente os cisnes são brancos, mas de vez em quando eles são pretos. Não, isso mostra que a minha teoria está errada. Isso mostra que a minha teoria é falsa. Isso é, então, para Popper, aquilo que caracteriza a ciência. O que é a ciência? A ciência é você formular uma teoria. A partir dessa teoria, o que você pode fazer? Você pode fazer previsões. Se você tem uma teoria que diz que todos os cisnes são brancos, antes de você ir para o Japão, você já pode dizer, olha, os cisnes que eu vou encontrar no Japão vão ser brancos. As previsões da ciência são precisas, são bastante específicas. E cada vez que uma previsão se torna falsa, porque eu vejo uma coisa que faz com que a previsão não esteja mais correta, o que acontece? O que acontece é que isso mostra que a minha teoria científica é falsa. O termo clássico, o termo preciso pelo qual a gente diz isso, é dizer que a teoria é falsificável. E por isso a gente chama a teoria do Popper de falsificacionismo. A ideia básica do Popper é que, quando a gente faz ciência, a ciência permite fazer previsões. E aquilo que caracteriza a ciência e separa a ciência daquilo que não é ciência é que as previsões da ciência podem ser falsificadas. Compare isso com coisas que não são ciência, segundo Popper.
Imaginem que você lê o teu horóscopo, né? Você lê no teu horóscopo algo como: hoje você vai ter sorte no amor. Você, todo contente, vai encontrar com a sua namorada e você briga com ela. Por alguma razão, vocês resolvem discutir e cada um vai para o seu lado. Bom, isso vai provar para alguém que a astrologia, né, que o horóscopo estava errado? Não, o sujeito simplesmente vai dizer que, na verdade, você ter brigado com a tua namorada foi sorte, porque agora você vai poder encontrar uma namorada melhor que vai ser adequada para você. E se não acontecer isso, se você for jantar com a namorada, tiver uma noite romântica agradável e todo mundo ficar feliz e contente, você vai ter confirmada aquela mesma previsão. A previsão do horóscopo, diferentemente da previsão científica, aceita qualquer coisa que acontece no mundo. Qualquer coisa que acontece no mundo vai tornar aquela previsão verdadeira. Mas na ciência, quando eu faço uma previsão e a previsão se mostra equivocada, isso não me deixa nenhuma margem. Eu sou obrigado, segundo Popper, a abandonar a minha teoria. Popper apresentou essa teoria para resolver um problema específico dentro da filosofia, da ciência, que é o chamado problema da demarcação. Demarcar é estabelecer uma fronteira, estabelecer um limite. E o problema que ele tentava responder é justamente o seguinte: o que separa a ciência de coisas que não são ciências, de práticas que parecem ser científicas, mas que não são de fato científicas? Ou, ainda, como é que eu separo boa ciência de má ciência? E a resposta do Popper, então, é: a boa ciência é falsificável, porque ela faz previsões que, se mostrarem erradas, me obrigam a abandonar aquela teoria como um todo. Para a gente encerrar essa unidade, eu quero deixar para vocês uma pergunta para vocês pensarem. A ideia do Popper é muito interessante, mas tem casos óbvios de coisas que a gente considera que são resultado da ciência que não se encaixam muito bem nesse modelo. Imaginem que eu diga para vocês que não existem unicórnios. Eu acho que a ciência estabelece isso sem nenhuma dúvida. Mas em que medida essa afirmação é falsificável? Quanto tempo eu tenho que esperar até poder dizer que existe alguma coisa que vai tornar isso falso? Né? Se eu nunca encontrar um unicórnio, essa previsão não terá sido nem confirmada, nem falsificada. Ou um exemplo menos ingênuo. Vocês sabem que a teoria que explica a extinção dos dinossauros diz que há 65 milhões de anos um asteroide atingiu a Terra e isso provocou uma grande extinção. Bom, o que poderia acontecer no mundo hoje para tornar falsa essa previsão? Parece que não há nenhum bom candidato para isso. E mesmo assim, a gente considera que essa é uma boa teoria científica. Então, o que a gente vai fazer na nossa próxima unidade vai ser justamente ver uma teoria de um outro autor que tenta dar uma resposta um pouco diferente para a pergunta: o que é ciência? Ou para a pergunta: o que caracteriza a ciência e separa a ciência da não ciência? E esse autor é o Thomas Kuhn. Vamos ver isso em seguida. Até lá!